Pergunta 697. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Isto é uma lei da natureza? Divórcio não pode acontecer. Isso é uma lei da natureza? O divórcio é o quê? Uma lei humana, muito contrária à da natureza. Caramba! Veja que os espíritos foram enfáticos. O divórcio é uma lei humana, muito contrária à lei da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Então o divórcio pode passar por certas questões, né? Mas Jesus disse, né, o divórcio é por causa da vossa dureza dos corações, etc. Primeiro, vamos entender o que é o casamento espírita. Casamento espírita é a união simpática de almas. Esse é o casamento espírita. E o que une essas almas? A lei de amor. Então, e o que separa essas duas almas? Desde que a lei de amor esteja em um nível inferior a outros interesses. Então, por isso que o divórcio é muito, né, a ideia do divórcio ser uma coisa que não pode acontecer, muito, não é que é contrária à lei de Deus, olha lá, muito contrária à lei da natureza. Por quê? Porque ninguém é forçado a viver com ninguém. Existe uma lei que nós vamos estudar chamada lei de liberdade. Ninguém é obrigado a viver e conviver com ninguém. Ninguém. Então, Deus não condena aquele que tem por interesse ir embora, desde que ele entenda que existem responsabilidades. Por exemplo, tem um filho, é a responsabilidade dele cuidar daquele filho, amparar aquele filho. Agora, a relação entre homem e mulher não existe mais, mas existem outras coisas que tem. Então, porque aí você vai ferir outras leis também. Então isso é muito importante. Comentando os comentários dos comentadores do além. Aí vem um comentário aqui do comentador. Não podemos dizer que o casamento é indissolúvel. Separar o que Deus ajuntou é bem diferente de separar os que os instintos inferiores uniram. Sim, mas não necessariamente, aqui essa ideia, né? Ou, né, o espírito adora essa frase, ou você chegou por amor ou chegou pela dor. Não, tem gente que chega pela dor, tem gente que chega pela curiosidade, tem gente que chega por interesse. Tem um conhecido que ele foi para o centro espírita porque ele estava gostando de uma menina e ela ia para o centro espírita e ele foi também. Aí foi por amor. Foi, não esse amor, né? Então, por favor, os instintos, as pessoas só se unem ou por amor ou por instinto? Não. Pode ser por amor, pode ser por afinidade ou simpatia e pode ser também por afinidade. Continua aí. O problema sério do casamento é a sintonia por afinidade espiritual. Deveria, né, para todos. O que se unem por amor verdadeiro, nada no mundo faz separar. Quase nada, né? Mas pode até ser separados de corpos. Por exemplo, a revolução, a guerra, sei lá. Pode separar os corpos, mas nunca separarão as almas, porque elas se unirão durante o sono, etc. Né? Aí continua aí. Nem mesmo a desencarnação, pois os espíritos continuam juntos por vibrações espirituais. Eles continuam juntos. Eles continuam juntos porque eles vão se encontrar no mundo espiritual, desde que eles tenham simpatia. Porque se um progredir muito mais do que o outro, a simpatia deixa de existir. E aí, o casamento se rompe. É interessante, né? Dois espíritos do bem
e o casamento se rompe. Por quê? A simpatia deixou de existir. Agora, pode voltar como pai, como mãe, como amigo, etc. Aí o Espírito continua aqui. O casamento é uma lei natural para que a sociedade firme seus alicerces na comunhão de ideias afins. Se você entender o casamento como uma lei de amor, é uma lei natural. Né? Agora, o casamento ele pode... Se o casamento pode ter várias formas de casamento, ele não é uma lei natural. O que é a lei natural? Quem une os seres. Aí vamos lá. Aí vamos agora para o cerne da pedagogia, da culpa e do medo, que o espiritismo brasileiro ama de paixão. Quando um dos cônjuges foge a determinados preceitos da harmonia do lar, aparece pela força da necessidade o divórcio. Os cônjuges pedem uma separação e Deus permitiu, porque isso foi estatuído por lei. Deus, se você entender Deus permitiu, porque está dentro das leis, isso é permitido, então Deus permitiu. No entanto, ela pode desaparecer quando as criaturas se conscientizarem de seus deveres e passarem a amar sem exigência e com nobreza nos corações. Não necessariamente pode ter duas pessoas que viveram bem em determinadas circunstâncias, por afinidades, mas uma tem certos objetivos que a outra não tem. Uma vai seguir a vida em outro lugar e a outra vai seguir a vida em outro lugar sem problema algum. Então, às vezes a gente fica preso a essa ideia romântica, né? Não, só o amor constrói. Então as pessoas se uniram por simpatia, se uniram por amor, se uniram por afinidade. Desde que essas afinidades se rompam, acabou o casamento. Nenhuma ação dessa é contrária à lei de Deus. Nenhuma. A indissolubilidade do casamento é uma imposição humana contrária à lei da natureza. Corretíssimo. Corretíssimo. E aqui uma questão muito interessante que o Espírito famoso vai trazer aqui para nós. Olha lá. Laborioso divórcio não soluciona o problema da redenção, porque ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem o vínculo do passado. Tudo tem vínculo do passado? Não! Duas afinidades se reuniram ali, pronto, se viveram um tempo e depois saíram. Acabou. Tem nada de vínculo do passado, tudo tem que ter vínculo do passado? Não. Esse vínculo quase sempre significa débito. Olha a pedagogia da culpa e do medo. Tudo tem vínculo do passado e tudo tem débito. Sabe onde ele está querendo chegar, né? Ele está querendo chegar na culpa. No espírito ou no compromisso vivo e delongado no tempo. O homem ou a mulher, desse modo, podem provocar o divórcio e obtê-lo, como sendo o menor dos piores males que lhes possam acontecer. Correto. Às vezes uma relação está tão desgastada, gerando tão maus sentimentos, tantas desarmonia, briga, acusações, etc., que a melhor coisa é separar, né? Aí continua ele. Ainda assim, aí vem um... Ainda assim, não se liberam da dívida em que se acha em cursos, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo, tão logo seja oportuno. Por que ele vai pagar dívida? Ele contraiu dívida. Se ele, por exemplo, agrediu essa pessoa, ele feriu uma lei. Se ele caluniou essa pessoa, ele feriu uma lei. Se ele maltratou essa pessoa, ele feriu essa lei. Agora, se ele não caluniou, se ele não maltratou, se ele não fez nada contrário à lei de justiça, de amor e de caridade, ele vai pagar o quê? Na verdade, ele está aqui, né, colocando folhas de ouro na indissolubilidade do casamento. Não.
só se paga quem deve, e só deve quem infringiu a lei. O divórcio não é contrário à lei de Deus. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, cap. 22. O divórcio não é contrário à lei de Deus. Ponto. Então, quem divorciou não feriu lei nenhuma. Agora, por que essa pessoa divorciou? Aí a gente vai entender no móvel da ação de cada uma das pessoas. Então essa ideia, não, se você separar, você vai ter que encarnar na próxima. Isso aí é papo lenga-lenga de um ser que é contra o divórcio. Como aquele, não somos a favor do divórcio em tempo algum. Por quê? Porque é um sacerdote que ainda está preso às suas ideias católicas, então ele é contra o divórcio. Mas o divórcio não é contrário à lei de Deus. Não é contrário. Continua aqui o Espírito. Quanto ao divórcio, segundo os vossos conhecimentos no plano espiritual, adoram, né? Para que usar os termos espíritas se eu posso criar um novo? Somos do parecer não se deva ser facilitado ou estimulado entre os homens. Não, os espíritos superiores dizem que não pode facilitar. Ele está dizendo aqui. Porque não existem na Terra uniões conjugais legalizadas ou não, sem vínculos graves. Então, ó, toda união, presta atenção, toda união tem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Vínculos graves. Quais são esses vínculos graves? Os únicos vínculos que temos que são graves é a lei de amor. Simples assim. Essa é a lei. Não, aqui ele está querendo dizer o seguinte: vocês fizeram maldade uns com os outros no passado, e se você agora está perdendo a oportunidade, essa é culpa, é medo, é contra-reforma, Jesus transpassado de faca, Jesus chorando, pobrezinho, nasceu em Belém, tudo é culpa. Não. Se você quer facilitar apenas pela sensualidade, aí é uma outra questão. Agora, se a convivência não encaixa mais, os objetivos não são mais o mesmo, não tem erro algum, divorciar, nenhum. Continua o Espírito. Hoje é o show do nosso amigo aqui, né? Continua ele. É imperioso assim que a sociedade humana estabeleça regulamentos severos. Agora veio mesmo, hein? Veio regulamentos severos a benefício dos nossos irmãos contumazes na infidelidade, nos compromissos assumidos consigo próprios, a benefício deles para que não se agreguem a um maior desgoverno. Benefício, talvez aqui, hein? Que sabe aqui, vamos voltar à época antigamente que era bom, apedrejar a mulher, né? Apedrejar a mulher. Cadê o cara que estava em adultério? Por que ele não foi apedrejado, foi levado para ser apedrejado? Essa é a questão fundamental. Na época, a mulher era propriedade, né? Ninguém adultera sozinha. Mas por que só a mulher que foi levada? Por que não levou o homem também? Então, essa é uma questão interessante. Então, ele quer regulamentos severos. Pedrada, forca, cadeia. Mas Deus já nos deu regulamento severo, doutor. Está aqui na nossa consciência. A nossa consciência já está aqui gravado. Mas você quer leis humanas severas. O que é? Vai prender ele? Vai fazer o quê? O cara traiu, prende ele.